aí, vamos fazer um balanço de leituras do primeiro semestre? Então vem comigo! E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje, como eu disse na introdução, a gente vai fazer um balanço de leituras do primeiro semestre. Não é exatamente a tag dos 50%, eu quis fazer algo diferente, então eu criei algumas categorias diferentes pra gente conversar um pouquinho aqui, bater um papo sobre as minhas leituras do primeiro semestre. E o que eu queria já falar no começo do vídeo é: cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu ritmo de leitura, né? Teve gente que leu muitos livros, teve gente que leu poucos, né? Mas na verdade, o que é muito, o que é pouco, então é muito relativo para cada um e para cada realidade de cada leitor. E a gente tem fases também na nossa vida que tem fases que a gente está estudando muito, então tá lendo coisas mais acadêmicas, tem fases que a gente tá trabalhando bastante, então consegue ler só um pouquinho por dia, ou às vezes uma vez por semana, né, pegar um livro para ler. Quando a gente, por exemplo, tem um filho pequeno, tem um bebê em casa, é mais difícil, né? Já tive dois bebês em casa, né? Que agora não são mais bebês, mas eu sei como é difícil para mães de bebês também tirar um tempo para leitura e tal. Então, não se culpem, não coloquem peso em vocês mesmos, hein, gente? Olha lá, hein? Faz favor. Então, vamos lá. Os lidos do meu semestre, ao todo, foram 24 livros que eu calculei, pelo que eu coloquei no Scooby e também pelos lidos que eu coloco sempre lá no destaque do Instagram. Então, se você não me segue, já me segue lá, @DricaEosLivros, porque eu sempre coloco opiniões, diário de leitura, lidos. Então, eu tenho um destaque lá, a leitura de 2023. Toda vez que eu termino um livro, eu coloco lá. Pelo que eu calculei, foram 24 livros, tá ótimo. Foi um semestre bem corrido no meu outro trabalho que eu tenho, que é na escola, né, como professora. Então, eu achei que valeu a pena, foi um saldo super positivo esse primeiro semestre. Aí, a próxima categoria que eu inventei aqui foram os livros favoritos do primeiro semestre. E os favoritos não necessariamente foram livros que eu fui lá, coloquei 5 estrelas, favoritado no Scooby, tá? Foram livros que eu gostei muito e que eu achei bem legal, assim, pra ler e me divertir muito na leitura. E os meus favoritos desse semestre foram, vamos lá, ó, Crônicas das Sombras, da Frances Hardinge, que eu li agora em junho e amei. Foi um livro muito gostoso, uma leitura muito gostosa de realismo mágico com ficção histórica, que eu gostei bastante. Eu falei bastante desse livro lá no Instagram também. Eu gostei muito, achei assim uma leitura bem fluida, bem rápida de fazer, mas ao mesmo tempo que você se apega na personagem principal, que é a Makepeace, e você torce bastante por ela, então vale muito a pena. Ele é um livro que não é tão conhecido da Dark Side, mas deveria ser mais conhecido. E eles têm, eu acho lá, deve ter para comprar na Amazon ou no próprio app da Dark Side. Então, se vocês quiserem ler, ó, eu recomendo muito essa leitura, bem gostosa de fazer. Um outro livro que eu também gostei muito de ler, foi um dos favoritos do semestre, foi Elazzo, da Darcy Little Badger. Foi um livro que eu li junto com os apoiadores da Milena Nevoada. E eu gostei muito, muito, muito dessa leitura, gente. Aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Elazzo, e ela é do povo Lipan Apache, né? Nativo americano, indígena. E é muito rico esse livro. Gente, a autora traz uma
riqueza de cultura nativa e cultura indígena e lendas e as crenças deles, assim, é muito apaixonante. Eu amei conhecer um pouco mais, assim, sabe, dessa perspectiva do povo indígena do norte do continente, né, do norte americano. E é muito lindo. Ele é um livro assim rápido de ler. Ele é um livro gostoso. Ele é um jovem adulto, vamos dizer assim, uma fantasia jovem adulta, porque a nossa protagonista, ela tem aí em torno dos seus 17 anos, então é bem gostosinho de ler, bem tranquilo, assim, apesar de trazer questões bem importantes como a preservação da natureza, essa convivência que os seres humanos precisam ter com a natureza de forma sustentável. É muito legal, gente. É uma fantasia, então tem elementos aí que não são do nosso mundo real, né? Mas eu considero uma fantasia urbana porque ela se passa nos Estados Unidos ali, mas numa realidade que tem elementos fantásticos e eu gostei muito, muito, muito. Recomendo muito essa leitura, gente. Outro favoritadíssimo do primeiro semestre, eu li agora, esses dias atrás, então eu considero ainda primeiro semestre, até agosto eu considero primeiro semestre, tá? Foi A Cor Púrpura, de Alice Walker. Gente, esse livro foi surpreendente para mim e foi, assim, um favorito da vida. Ele entrou para os top 5 ali de livros da minha vida. Ele é um livro, assim, encantador e, ao mesmo tempo, dolorido demais. Eu vou falar depois dele numa outra categoria que eu coloquei aqui, mas, assim, eu recomendo demais. Quem não leu e tem um pouco de receio de ler, acha que vai ser muito difícil, não é difícil, é super rápido. Eu li em 2 dias, porque, assim, ele é um livro que você vai virando a página e não vai percebendo, assim, quando você vê, você já tá no meio do livro, rápido, então vale muito a pena. Leiam esse livro, só leiam porque é fantástico. O próximo favorito foi O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Eu li mais pro começo do ano e ele veio nessa edição da Tag muito bonita, foi em 2019, então fazia tempo que ele estava aqui em casa. E resolvi pegar para ler, e foi um livro extremamente encantador e extremamente reflexivo para mim. Foi um livro, assim, favorito, e ele traz muitos questionamentos e muitas reflexões para a gente fazer na nossa vida. Aqui a gente acompanha o protagonista, que é enviado para uma base militar que fica bem afastada das cidades, e ao longo dos dias, conforme vai passando os dias, esse nosso protagonista, ele acaba se acostumando com aquela rotina, com aqueles dias, né, lentos e calmos, aquela calmaria do forte ali e tal, e ele vai passando a sua vida sem perceber. Quando ele se dá conta, já foi, a vida passou, os dias já passaram, ele já está numa idade avançada e ele percebe que não realizou os seus sonhos, ele percebe que não viveu plenamente, assim. E esse é um questionamento que o livro traz para quem lê, é a gente repensar sobre a forma que estamos vivendo, a forma que estamos passando os nossos dias, e ele vai trazer esse incômodo da gente se questionar sobre se estamos acomodados onde estamos, por estar acomodado, por ter se deixado levar pela rotina, ou se estamos num lugar em que os sonhos estão realizados, estamos plenos, vivendo plenamente. Isso é um questionamento muito importante que esse livro traz para nós, de você pensar sobre os seus objetivos de vida, os seus sonhos que você quer realizar,
e o que você pode fazer para chegar até lá, chegar nessa realização, sem se deixar acomodar pelos dias iguais, pela rotina do dia a dia. Muitas vezes a gente cai nessa coisa do dia a dia, trabalho, família, casa, e quando a gente vê, passou-se 1 ano, 2, 3 e a gente não saiu do lugar. É extremamente importante essas reflexões que esse livro traz, eu recomendo. Ele é uma leitura lenta, o livro ele passa esse sentimento que o nosso protagonista tem de marasmo, de dias iguais e tédio. Então a escrita reflete muito isso. Então você tem que ler com paciência, mas ele é um livro curto, então não é uma leitura que você vai demorar muito tempo para fazer, mas a gente tem que ler sabendo que a escrita do Dino Buzzati vai refletir o tédio do nosso protagonista. Então, muitas vezes você vai falar assim, nossa, meu Deus, não acontece nada, porque ele não é um livro de acontecimentos, ele é um livro de reflexões, ele é um livro em que o nosso protagonista vai pensar muito sobre a vida dele, a gente tá muito dentro da mente dele, então já deixo aí este aviso para quem quiser ler, mas eu amei de paixão. Outro livro que foi favorito foi A Metamorfose do Kafka, que eu li nessa edição aqui da Antofágica, eu li no e-book, por isso coloquei a capinha aqui para vocês. E esse livro foi assim muito surpreendente, porque eu peguei muito despretensiosamente para ler. Eu já tinha ele no Kindle, fazia muito tempo. E eu tinha começado a ler ele uma vez e parei porque não tava gostando, assim, a escrita tava estranha, uma história estranha. Eu falei, nossa, acho que Kafka não é para mim. Eu realmente tive esse preconceito de falar assim, Kafka não é para mim. Kafka é muito difícil, não vou me dar bem. Leitura muito estranha. Porém, eu resolvi dar uma segunda chance para esse livro. E para Kafka. E, gente, eu me surpreendi muito com essa leitura, porque ele é um livro curto, ele é uma novela do Kafka, então ele é bem curto, é uma leitura rápida da gente fazer. Aliás, elogios para a tradução da Antofágica, que está muito boa. E, assim, essa história tem muitas e muitas camadas, assim, porque o Gregor Samsa, ele acorda, né, todo mundo sabe mais ou menos como que é a premissa do livro. O nosso protagonista, Gregor Samsa, ele acorda um belo dia transformado em um inseto gigante. E ele está aparentemente consciente, ele pensa, ele raciocina, e a gente vai acompanhando os desdobramentos dentro da mente do Gregor Samsa, o que ele está sentindo e o que ele está pensando ao se ver transformado neste inseto repugnante. E, gente, esse livro assim tem que ser lido e relido. Inclusive, quero comprar a edição física, porque eu quero reler e anotar horrores, estudar mesmo essa obra, porque você pode tirar muitas e muitas reflexões dessa história. Enfim, tem muitas camadas e muitas coisas pra gente refletir nesse livro. Foi um livro surpreendente, eu gostei muito. Agora, vamos para o oposto dos favoritos, que é o livro que eu menos gostei de ler neste semestre. Sempre, quando a gente lê um livro, por menos que a gente goste, sempre tem algum ponto positivo, alguma coisa que a gente pode tirar. Eu vejo muito dessa forma, assim. O que eu menos gostei foi O Caso de Saint-Fiacre, que é do Simenon, é um autor belga. E eu li ele para um projeto que eu estou fazendo lá na Rede da Dancinha, que é lendo livros do mundo todo. Então eu giro uma roleta, sorteio e leio um livro de um autor que seja deste país. E caiu a Bélgica, eu pesquisei bastante e resolvi pegar
um livro do Simenon, que é um autor que escrevia suspense policiais, livros de investigação do inspetor Maigret. E eu peguei esse aleatoriamente, não sei se foi a escolha certa para eu começar a ler este autor, porque eu achei o livro muito confuso. Ele é um livro bem curtinho, ele tem 100 e pouquinhas páginas, mas eu achei muito confuso, assim, a narrativa. Eu não sei se foi a tradução, pode ter acontecido, da tradução não estar tão legal, ou realmente o livro era confuso mesmo. Eu achei, assim, meio coisas que aconteciam, assim, meio jogadas, assim, aleatoriamente. E o nosso protagonista, que é um inspetor Maigret, acabou que ele não investigou absolutamente nada, porque o caso se resolveu sozinho, sem ele intervir. Ele ficou apenas de espectador na história, igual a gente, igual quem tá lendo, assim. Então eu achei bem esquisito. Se você já leu alguns livros do Simenon, do inspetor Maigret, e acha que eu comecei pelo livro errado, tem outros que são melhores, são mais interessantes, comenta aqui embaixo. Drica, você começou pelo livro errado, leia tal livro do Simenon que é muito bom, porque vocês sabem que eu amo suspense policial, livro de investigação, eu adoro, é um dos meus gêneros favoritos, então me indica aqui embaixo se você já leu o Simenon, quais que são os melhores dele, para eu dar uma segunda chance, porque eu gostei da escrita, assim, mas eu achei que o plot do livro foi meio esquisito, assim, meio sem pé nem cabeça, sabe? É isso. Próxima categoria é livros que me surpreenderam muito. E aí, eu vou ser meio repetitiva aqui, tá, gente? Vou colocar A Metamorfose, do Kafka. Vocês sabem que eu acabei de falar, foi muito surpreendente, porque eu sempre achei que Kafka era muito difícil, muito complicado de entender, e não é complicado, zero, gente. É uma história simples, escrita reta e direta, e você vai tirando camadas e mais camadas para você interpretar dessa obra. Então, vale muito a pena ler e reler A Metamorfose. Eu gostei bastante. Quero me aprofundar mais na escrita do Kafka, que achei, assim, muito diferente. Eu gosto muito desse aspecto do surrealismo na literatura. Eu acho que é muito interessante você pegar uma situação absurda e jogar na nossa realidade ali, e você vai desenvolver esse absurdismo e trazer para uma reflexão na nossa realidade. Isso é genial, eu acho isso genial, gente, muito, muito interessante mesmo. Outro livro que me surpreendeu demais foi este belezinha da Cor Púrpura, de Alice Walker, diva maravilhosa, rainha. Gente, eu me surpreendi porque eu achei que ia ser um livro pesado de ler. Assim, no sentido de que eu sabia do que se tratava, eu sabia da premissa, que era um livro que se passava no sul dos Estados Unidos e que a nossa protagonista enfrentava muitas coisas difíceis, preconceito racial e abusos, e enfim. Mas eu achei que fosse ser um livro denso e pesado de se ler, assim, que fosse ser difícil de ler, porque além de ter um assunto pesado, né, premissas muito difíceis, eu achei que ia ser um livro bem pessimista, e não, ele é um livro muito gostoso de você ler. Eu me encantei com a genialidade da Alice Walker, de se colocar no lugar de uma pessoa, uma mulher que, assim, não conseguia se expressar de forma tão eloquente, não conseguia se expressar de forma tão, assim, com tantas palavras, tal. Uma pessoa bem simples, com pouquíssima instrução, pouquíssima educação no sentido, assim, de escolaridade, mas
a Alice Walker conseguiu escrever do ponto de vista da Sally de um jeito tão maravilhoso assim, que você se apega naquelas cartas que ela escrevia de uma forma como se fosse ela mesma que estivesse escrevendo. Assim, eu achei assim genial como a Alice conseguiu escrever do ponto de vista da Sally, com palavras simples, com palavras assim, com uma narrativa curta e rápida de se ler, mas com uma profundidade, com uma emoção, com tantas camadas assim emotivas e de acontecimentos tão difíceis e tão sofrido assim, tanto sofrimento que eles tiveram nesse livro. Principalmente a Sally, ela sofreu muito, mas ao mesmo tempo a gente lê rápido e é uma leitura gostosa de se fazer, é uma leitura assim leve, no sentido da escrita ser leve. Os acontecimentos são difíceis, são pesados, muitas coisas muito ruins acontecem, mas ao mesmo tempo foi estranho porque você estava lendo coisas horríveis que estavam acontecendo, mas você queria ler mais, assim, você lia de uma forma leve, porque o jeito que a Sally conta a história é um jeito simples, como se fosse uma criança te contando, assim. É fantástico, eu recomendo muito. Esse livro, assim, entrou para os favoritos da minha vida. Que leitura! Foi uma das melhores do ano, com certeza absoluta. Eu recomendo demais, gente. A próxima categoria são livros na geladeira. Livros que eu comecei e não consegui terminá-los. Por isso que eu falei livros na geladeira, porque, né, a gente dá uma pausinha, coloca eles lá na geladeira, mas depois a gente tira e retoma a leitura. Não são livros abandonados, tá? E coloquei eles aqui, ó. Vamos lá. A Ilha Sob o Mar, de Isabel Allende. É um livro muito interessante, mas eu parei a leitura porque estava meio ressaquenta. E aí resolvi pegar outras coisas para ler. Fiz bem porque consegui sair da ressaca, mas quero retomar esta leitura que estava muito interessante. Ele fala sobre a revolução dos escravizados no Haiti, que deu ali o estopim para que houvesse a abolição da escravidão lá na ilha, né, de Santo Domingo, né, na ilha do Haiti. Então, a Isabel aqui pega esses fatos e mistura com a sua belíssima narrativa de realismo mágico, que eu adoro tanto, tanto, tanto. Vale muito a pena, mas quero terminar. E o próximo livro que eu coloquei na geladeira, tive que parar um pouco, foi Vardo, que é a Ilha das Mulheres. Ele é um livro muito interessante que vai falar sobre os julgamentos de bruxaria que houveram ali naquela região da Noruega no século XVII, né? Nos anos ali de 1617, por aí, nessa fase. E é muito interessante porque ele vai narrar do ponto de vista das mulheres que um dia, numa véspera de Natal, se veem ali sem os seus maridos, pais e irmãos, porque ocorre uma tempestade muito grande e os navios, né, desses homens que saíram para o mar para pescar, eles afundam, né, naufragam, e os homens, praticamente 90% dos homens da vila ali, da ilha de Vardo, morrem nesses naufrágios, e elas se veem ali sozinhas, precisando tomar as rédeas das suas vidas e da vila toda, da ilha toda, né? Trabalhar e ter o seu sustento. E aí a gente vai acompanhando o desenrolar ali, então, dessas histórias. É um romance histórico, né? Uma ficção histórica. E tava bem interessante, mas como eu falei, ressaquenta, então tive que parar. Mas quero retomar porque eu adoro ficção histórica, vocês sabem. Próximo que eu comecei e parei foi Mulherzinhas, que é básico. Mulherzinhas todo mundo conhece a premissa, né? Das
mulheres ali de uma mesma família que você vai acompanhando a história delas e as suas lutas e as suas vidas e tal ao longo dos anos. E estava bem interessante, ele é um livro bem gostosinho, assim, uma narrativa bem coração quentinho, assim, sabe aquele livro para você ler, relaxar, não acontece nada de brutal, não acontece nada de violento, não acontece nada de surpreendente. É aquele livro que você lê assim, calminha, tranquila, dá aquela sensação assim gostosinha e tal. E eu amo o filme, não esse novo, o outro, antigo, com a Winona Ryder, a Susan Sarandon. Mas eu quero continuar porque acho que vou amar essa leitura. Então, mas tive que parar para pegar outras coisas, tentar sair da ressaca. Outra que eu comecei e parei foi o Rouxinol, da Kristin Hannah. Mas estava muito interessante também. Ele é uma ficção histórica também, que vai falar sobre duas irmãs, e uma delas com a sua filhinha, que moram ali numa vila na França, e de repente elas se veem ali com a vila tomada por soldados alemães, né? Vocês entenderam? Durante a Segunda Guerra Mundial, e aí a casa delas é tomada por um desses soldados para ser usada, né, durante a guerra ali, e elas vão se ver nessa, vamos dizer assim, nesse conflito entre elas de uma ter que se submeter aos soldados alemães para poder sobreviver. Ela e a filha, ela tem uma filha que ela tem que pensar no bem-estar da filha dela, e a irmã mais nova que não concorda, que se rebela e some no mundo, vai lutar contra, né, o eixo ali, né, o Terceiro Reich. Então, tava muito legal, muito interessante, e quero muito terminar essa leitura, porque acho que vou gostar bastante. Todo mundo que lê gosta bastante também. Outro livro que está começado na geladeira é Malibu Renasce, sim, de Taylor Jenkins Reid. Apesar de gostar muito da escrita da Taylor, eu tava achando esse livro bem monótono, confesso, assim. Não me pegou muito o começo da história. E aí eu parei, porque eu falei, não é o momento de eu ler Taylor Jenkins Reid, eu acho. Mas eu quero retomar para terminar e conhecer um pouco mais dessa história, porque geralmente eu gosto muito da escrita dela, mas eu sou muito dessa coisa do momento. Eu não sei vocês, comenta aqui embaixo. Vocês têm essa coisa do momento? De ler um livro ou não? Pegar um livro, começa a ler e fala assim, acho que não é a hora. Para, depois você retoma. Eu faço muito isso, assim, sabe? Eu tenho muito esse feeling na leitura. Outro livro que estou lendo com muita calma e pegando muito de vez em quando, por enquanto está na geladeira, é Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Kazoy. Essa edição é uma edição antiga da Dark Side, uma das primeiras que eles lançaram, de capa mole ainda, é edição de sebo, inclusive. E eu estava gostando bastante, mas também tive aquele feeling de que não era o momento. Ele é um livro de não ficção, que ela conta os casos e as entrevistas que ela fez com os criminosos, né? Então, os estudos que ela fez, e tava bem interessante, mas eu acho que talvez não é o momento ainda de fazer essa leitura, então ela tá um pouquinho parada. Outro livro que eu comecei a ler e parei, esse aqui eu comecei para a maratona junina, é O Escuridão Total 100 Estrelas, do King. Ele é um livro de contos, né? Ele tem alguns contos e tava bem interessante. Eu sempre gosto do King, é um dos meus autores favoritos. Mas sabe quando você começa, aí você vai pegando outras coisas e ele vai ficando para trás. Quero retomar, ler pelo menos, ler um conto, depois mais para frente ler outro conto, né? O livro de conto tem essa vantagem de você conseguir ter essa flexibilidade de ler um conto, depois pega outras coisas, lê outro conto, enfim. E por último, mas não menos importante,
este calhamaço que é o Sob a Redoma, que eu estou lendo com minha amiga Thaisa, do Livre em Livros. Ele tá parado, mas eu vou retomar, prometo que eu vou retomar essa leitura. Estava bem interessante, todo mundo que gosta muito desse livro, ele tem uma premissa diferente, que não é, assim, esse horror sobrenatural, ele é mais para ficção científica, que eu gosto bastante também, e estava muito interessante, escrita King purinho, assim, que acontece coisas bem bizarras, e quero retomar, ler até o final do ano, mas como eu estou lendo outros calhamaços, esse aqui tá meio parado no momento, mas vou lendo aos poucos. Mais uma categoria que eu inventei foi o Troféu Zona de Conforto. O Troféu Zona de Conforto é para aquele livro gostosinho, aquele livro que você ama aquele gênero e que é a sua zona de conforto, aquele livro que você ama ler, aquele tipo de livro que te atrai, que você adora, que você lê assim para sair dessa ressaca literária. Então é esse. E o meu troféu vai para Hell House. Hell House, gente, do Richard Matheson, eu li para o Clube do Horror e eu gostei muito, é total zona de conforto pra mim, que é aquele suspense sobrenatural, que tem fantasminhas assim, ó, tem uma casa assombrada, tem pessoas misteriosas, é tudo que eu adoro, né? E eu li muito rapidamente, 5 estrelas, eu adorei a narrativa, a história, foi sensacional, assim. Gostei muito e ele me ajudou bastante a sair da ressaca literária. E eu quero saber qual é o seu troféu zona de conforto. Comenta aqui embaixo. Qual foi o livro na sua zona de conforto que você mais amou neste semestre? Me conta aqui embaixo nos comentários. E a última categoria é autores que eu quero ler mais livros deles. Autores que eu gostei muito de conhecer e que eu quero ler mais. E temos ali 3 mulheres incríveis e um homem, que é a Ayobami Adebayo, não sei se é assim que fala, me perdoem se eu estiver falando errado, mas é autora de Fique Comigo, que eu li no Kindle e amei. Que narrativa, que profundidade, que emoção na escrita dessa mulher. Gente, eu quero ler tudo que essa mulher escreve, quero conhecer mais obras dela, porque eu fiquei encantada. Outra autora que eu amei, vocês já viram aqui, que eu me apaixonei, foi Dona Alice Walker, que eu amei, me apaixonei pela escrita, quero ler outras coisas dela. Não sei se Alice Walker tem uma obra tão extensa, mas tudo que tiver dela eu quero ler. Outra mulher que eu amei, me apaixonei pela escrita, já estou com o outro livro dela aqui que eu quero ler, é a Frances Hardinge, que é a autora de As Crônicas das Sombras. E a Darkside já me mandou o livro novo dela. Muito obrigada, Darkside. E eu quero já ler agora neste segundo semestre, porque que sabor, que narrativa, que escrita gostosa de ler. E o último é um homem, que é o Franz Kafka, que eu me surpreendi muito com a escrita dele. Sempre achei que fosse super difícil, mas não é difícil, nada difícil, pelo contrário. E quero então ler outras coisas de Kafka para continuar ali tirando as camadas das obras dele, porque eu gosto muito de livros assim, que você vai destrinchar e você vai estudar a obra e reler e anotar, eu gosto bastante. Então quero conhecer mais da obra de Kafka. E esse foi o vídeo de balanço do primeiro semestre. Eu acho que vai ficar gigantesco. Vou cortar o máximo que eu conseguir, tá bom? Para não ficar muito longo. Mas esses tipos de vídeo ficam longos mesmo. Você vai, me deixa falando aí e vai lavar sua louça, liga o vídeo enquanto você estiver almoçando ou jantando. E aí você vai me ouvindo e fazendo outras coisas. Mas eu amei fazer esse vídeo. Eu acho importante a gente parar um pouquinho e revisar tudo que a gente leu. É muito legal. E se você que também é criador de conteúdo, tá me assistindo e quiser fazer esse balanço, usar as categorias que eu coloquei, pode usar à vontade, só me mencionar
para eu saber que vocês fizeram também. Comentem aqui embaixo quais são as escolhas de vocês, vamos interagir. Se você não deu o seu like ainda, já deixa o seu like, gente, pelo amor de Deus, ajuda aí, né? Se inscreve no canal e se quiserem adquirir qualquer desses livros que eu falei aqui, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês ajudarem aqui o canal com uma pequena comissão, certo? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.